Então, a lição de hoje, momentos enriquecedores. A lição de hoje, correta visão da vida. A data aqui, eu já gostei da data, não. Correta visão da vida. Quando a criatura se resolve por diluir o véu da ignorância que encobre a realidade da vida espiritual, começa a libertar-se da mais grave cegueira, que é a propiciada pela vontade. Cegos não são apenas aqueles que deixaram de enxergar, senão todos quantos se recusam a ver, sendo piores os que fogem das evidências a fim de permanecerem na escuridão. A vida, por sua própria gênese, é de origem metafísica. A vida, por sua própria gênese, é de origem metafísica, possuindo as raízes poderosamente fincadas no mundo transcendental, que é o causal, expressando-se na condensação da energia. Interessante, né? Expressando-se na condensação da energia, que se apresenta em forma objetiva, não perde o seu caráter espiritual. Pelo contrário, vitaliza-se por seu intermédio. Quando a consciência acorda e as interrogações surgem, aguardando respostas às contingências do prazer fugaz e sem sentido cedem lugar a necessidades legítimas, que são as responsáveis pela estruturação do ser profundo, portanto imortal. Simultaneamente, os valores éticos se alteram, surgindo novos conceitos e aspirações em favor dos bens duradouros, que são indestrutíveis e passíveis de incessantes transformações para melhor na criatura. Desperta-se-lhe então a responsabilidade e a visão otimista do progresso assenhora-se de sua mente, estimulando-a a crescer sem cessar. A sensibilidade se lhe aprimora e seu campo de emoções alarga-se, enriquecendo-se de sentimentos nobres que superam as antigas manifestações inferiores, tais o azedume, a raiva, o ressentimento, a amargura, a insatisfação, porque suas metas são imediatas. A confiança aumenta em torno da divindade e as realizações fazem-se primorosas, conquistando sabedoria, amor, sabedoria e amor, de que se exorna a fim de sentir-se feliz. Quando a criatura se encontra com a realidade espiritual, toda uma revolução se lhe opera no mundo interior. Dulcifica-se o seu modo de ser e torna-se afável. Tranquiliza-se ante quaisquer acontecimentos, mesmo os mais desgastantes, porque sabe das causalidades que elucidam todos os efeitos. Nunca desanima, porque suas realizações não guardam apoio ou recompensas imediatas. Identifica no serviço do bem os instrumentos para conseguir a perfeita afinidade com o amor e doa-se. Na meditação em torno dos desafios existenciais, ilumina-se, crescendo interiormente, sem perigo de retrocesso ou parada. Descobre no século os motivos próprios para a evolução e enfrenta-os com alegria, dando-se conta que viver no mundo é aprender sempre
utilizando com prioridade cada minuto e acontecimento do cotidiano. Usa as bênçãos da vida, porém não abusa de cada experiência, retirando lições que incorpora às aquisições permanentes. Acalma as ansiedades do sentimento por compreender que tudo tem seu momento próprio para acontecer e somente acontece aquilo que se encontra em curso no processo da evolução. Aprende a silenciar, eliminando palavras excessivas na conversação e logrando equilíbrio mental. Produz o silêncio mais importante. Solidário em todas as circunstâncias, não se precipita nem recua. Conquista a paz e torna-se irmão de todos. Quando a criatura compreende que se encontra na Terra em trânsito, realizando um programa que se estenderá além do corpo, na vida espiritual, realiza o autoencontro. E, mesmo quando experimenta o fenômeno da morte, defronta a vida sem sofrer qualquer perturbação ou surpresa, mergulhando na amorosa consciência cósmica. Certamente, pensando em tal realidade, propôs Jesus: busca primeiro o reino de Deus e sua justiça, e tudo mais lhe será acrescentado. E ela finaliza assim: despertar para a vida é imperativo de urgência que não podes desconsiderar. Que assim seja. Assim seja. Eu registro aqui, acho que a dona Giselda percebeu também. Percebeu? Cara, alguém falou comigo. Dona Giselda, presta atenção. Eu falei que a senhora olhou na mesma hora que eu olhei. Aquilo me alertou. Ela até virou para mim para falar comigo, perguntar cadê? Eu estou contando em mim também. Estamos na casa de oração, agora sim. Eu acredito muito que nós, estudiosos da doutrina cristã, espiritualmente falando, nós temos, quando sair desse desencontro espírito-matéria, eu acredito muito que nós tenhamos assim uma continuidade através do conhecimento que adquirimos, e não vamos ter assim aquele choque, né? Acredito que a coisa será assim mais branda pelo conhecimento já adquirido, que vai nos levar, já nos leva aqui mesmo, encarnado, para a caminhada do progresso. E essa caminhada com a morte não vai ser interrompida. Então, teve um trecho aí na leitura que falou que justamente as pessoas que procuram tal conhecimento da vida fora da matéria, não vai ter aquele choque, não vai ter aquela coisa, é uma continuidade. Então, quer dizer, para nós, a ilusão, ela cada vez fica mais distante. Senhor, mais uma vez, meu filho, estamos aqui, Pai querido, formando, Senhor Jesus, esse grupo, formando, Senhor, essa mesa aqui que se faz. Cada um dos nossos irmãos, cada um de nós que aqui estamos, fomos convidados pelo Pai para esse banquete que já inicia nesse domingo. Que seja também, Pai, esse banquete oferecido a todos os nossos irmãos lá fora. Aqueles, Pai querido, que não têm o conhecimento, Senhor, da sua própria vida. Só sabe que existe, que está aqui nesse mundo, caminhando com as suas pernas, enxergando, mas não sabe o porquê da vida, o porquê, o que faz. Por que foi deixado pela vontade de Deus aqui
cada lar, em cada família, sendo pais, sendo filhos, irmãos, tudo tem a sua causa. É por isso que muitas das vezes os nossos irmãozinhos sofrem por alguma coisa e não sabem o porquê, o que está acontecendo. Não tem forças, não tem a energia para pedir força a Deus para continuar a sua caminhada aqui na terra. E graças a Deus que existem essas casas de oração, essas escolinhas de Papai do Céu, como essa que é uma, e milhares delas, para dar essa oportunidade aos nossos irmãos. Muitas das vezes não se sabe o porquê. Por que deixou lá fora o seu lar, a sua família e caminhou para uma escolinha quanto essa? Meus irmãos, tenham certeza que lá fora, só no encontro, só no olhar que aconteceu com cada um que caminha para a casa de oração, já fica ali uma forte energia passada do cumprimento, do sorriso, do olhar. Tenham certeza, meus irmãos, que o domingo já começa com muita luz na caminhada de todos os nossos irmãos. Aqueles que aqui estão presentes e também aqueles que hoje não puderam aqui chegar. Que Deus abençoe o domingo de todos os nossos irmãos. Os nossos irmãozinhos enfermos, os nossos irmãozinhos que hoje aqui não puderam estar. Que eles sejam, Pai querido, visitados pelo nosso Senhor Jesus, pela nossa Mãe Maria Santíssima. Que seja assim, Senhor Jesus, de muita luz, de muito êxito, Pai, de forças e energias, que todos possam superar as suas energias desse amanhecer até o anoitecer. Que a paz continue com todos vocês, meus irmãos. Graças a Deus. Graças a Deus. Vamos lá. A leiturinha que eu trouxe hoje. Desculpa pelo atraso aí, eu misturo trabalho com coisa, vai misturando tudo, aí tem hora que embola. Não embola não, você saiu, graças a Deus. Agradeça a Deus, Mas você voar. chegou. Pior que entrei ali, sendo escorraçado. Vai voar. Vai, Carlos. Então, a leitura que eu trouxe aqui é um resumo do estudo de ontem. Não deu para... não filmou. Eu procurei, Por isso tu não passou, né? Não sei o que aconteceu. Ficou travado ali, não... Você tá igual a mim, já tá precisando tocar de aparelho. O meu já tem que ir embora já. Sei lá. Eu tô sem QR Code, cara. Fiz um Pix errado, agora vou ter que correr atrás para recuperar. Consegui descobrir quem é o cara. Fiz um Pix errado, que era para uma pessoa, foi para outra com nome homônimo. Tá até pronto, Rodrigo. Vamos embora. Então, a lição 6, conscientização. E lá em João, no capítulo 14, item 20, nesse dia compreendereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Vamos agora à dissertação aqui do Hamed, sobre esse Bem texto. sucinto, né? Bem, quando não visualizamos os nossos erros, não admitimos que somos nós que produzimos as nossas dores. Quando não percebemos que nossos inimigos residem em nossa casa mental, apontamos os outros como a causa de nossos dissabores. Quando não permitimos mudança no mundo interior, exigimos mudança no mundo exterior. Aí eu vou dar uma parada aqui para falar um pouco daquilo. Repetir, né? Do Pavlov, que ele põe lá, faz uma teoria lá do condicionamento e fez uma experiência com o cachorro. O cachorro, toda vez da hora da comida, ele antes batia um sininho e botava a comida. Batia um sininho e botava a comida. E aí teve um dia que ele bateu o sininho, mas não botou a comida. E a cachorrada estava ali. E a cachorrada começou a ficar aguada ali.
esperando a comida. Quer dizer, era toda uma reação em cima de um condicionamento de uma ação já estipulada. Então, ele colocou isso, que nós temos isso. Só que ele não lembrou que nós não somos animais irracionais. Nós temos duas situações que os animais não têm. A autoconscientização e a imaginação. Isso aí os animais não têm e a gente tem. Então, vem depois, eu falei também do Viktor Frankl, que ele teve uma experiência. É interessante o Viktor, porque ele era também discípulo de Freud, colocando toda essa predisposição. Você ter feito 14 a 20 anos, tu teve uma infância traumatizada, já era, tu está condicionado. E não já era, mano. Não já era. Você não tinha a sensibilidade que você pode transformar o teu mundo. Isso aí é o poder de criação. Isso aí que é a nossa semelhança com Deus. Nós podemos reverter tudo. E aí na teoria do Pavlov, ele coloca a ação aqui, né? O agente, que a gente começa a adotar aquilo como condicionante, e a reação. E a nossa reação. Só que o Viktor, ele era também um apóstolo de Freud, que também tinha essa visão condicional. Você vai para ali e você está afadado àquilo ali, porque aquilo ali te traumatizou, te perturbou, e você pegou aquilo como regra. Só que ele teve uma experiência no qual ele põe 4 caminhos, que eu nem sei de cabeça, que você está ali, mas você não precisa estar inserido na perturbação. Ele entrava num centro de concentração, e os alemães sabiam muito bem, por esse lado psicológico, te perturbar. Te deixava sem comer, criava uma porção de agressões para te perturbar, para você se predispor a fazer o que eles queriam, que era te matar, ter vamos botar ele lá na câmara de gás. Eles queriam te aniquilar, e aí você já se colocava na situação que ele queria, e ele entendeu, eu não preciso ser o que eles querem, eu posso ser o que eu quero. Ali ele pegou essa teoria que foi contrária a tudo que ele aprendeu de Freud, né? Então, é um hiato que logo de início, por a nossa educação na escola, no social, no biológico, a gente já vem aqui mergulhado nessa exatidão. Aí você fica, eu não posso deixar de comer aquilo, eu não posso deixar de fazer aquilo, Aí você começa a entender quando Saint-Germain fala, você pode comer tudo. Qualquer coisa. Uma macarronada vai ter a mesma função lá no final. E tu duvida, porque tu está numa consciência, sabe, cristalizada no científico, no racional da mente. E você cria bloqueios por isso. Não dá, não vou me arrebentar lá, não. Porque você está condicionado. E a nossa mente pode, a nossa consciência pode eliminar isso tudo. Pode fazer o que você quer, desde que você tenha uma fé do tamanho no mínimo, né? Do tamanho de um grão de mostarda. Então você pode fazer tudo, mas você fica condicionado à mente a mente do nosso cérebro, ela é material e ela é aqui e agora. Ela só sabe ler o que está aqui e agora, o que está prescrito pela ciência. E aí ele colocou ali naquele terror psicológico todo,
eu posso ser o que eu quero agora, não o que eles querem, eu posso ser eu. Ele saiu dali, teve uma vida boa depois, né? Voltou a clinicar. Isso tem nome, não tem? Resiliência. Resiliência. Mas essa mas aí é que está, ele construiu algo plausível para ele aceitar, não de uma forma à toa. Ele conseguiu usar, sabe, uma autoconscientização de que ele é ele não é o que os outros dizem, ele não é o que os outros querem. Ele teve essa consciência, esse trabalho de autoconscientização. Então, é exatamente esse tipo de situação que a gente tem que entender. Eu não sou o que ele fala. E por que o que ele fala me traz raiva, ódio e tal? Porque eu estou condicionado. Então, essa mensagem do Victor é muito legal. Até falei o nome do livro ontem, que até eu ia comprar, mas eu já tinha comprado. Eu falei, não, peraí, daqui a pouco é obsessão. Eu estou cheio de livro lá. É complicado, né? Aí não, deixa. Ontem ainda ganhei mais um. Pô. Ontem ainda ganhei mais um aí. Graças a Deus que agora o Valdemir não está ficando preso lá no correio. Antes ficava direto preso no correio. Pô. Quem se conscientiza do processo das leis divinas entende a dor e encontra o seu valor de contribuição para o engrandecimento da própria existência. Todas as experiências positivas ou negativas nos ensinam algo. Basta estarmos dispostos a aprender. Nossas escolhas podem nos livrar ou não do cárcere da escravidão emocional. Isso aqui a nossa irmã Rosália falou ontem, né? Tanto positivo quanto negativo, você tem que fazer a leitura para você não entrar na onda. A mensagem da inteligência universal é sempre aquela que incentiva a conscientização de nossas potencialidades e dons naturais, o que foi falado ali. Quando despertamos espiritualmente, passamos a entender a dor por outro prisma. A vida é um processo evolutivo no qual todos somos criaturas caminhantes. Aí vai lá, explica isso aí, cara. É um processo evolutivo, todos somos criaturas caminhantes. Caminhantes. Estamos num processo de autoconscientização do amor. E aí eu volto lá. Aí você, quando chegar nessa conscientização do amor, aí você vai ver eu e Deus, eu e Jesus como um só. Porque a gente está num processo único. E a gente ainda não entende. Amor é sexo, amor é, eu gostei, amor. A gente rotula amor com coisas, sabe, que é conveniente. A minha forma de ser, de querer, de receber. E eu não entendo que o fluxo de receber está linkado ao fluxo de dar. Primeiro eu dou e depois eu recebo. Então a gente ainda não entende essa coisa da caminhada evolutiva. Para que isso tudo? E colocar, né, Carlos, que esse dar aí, vamos lembrar de ontem, da parábola, né, que nós ouvimos aqui, né? Não é a fortuna, né? É o que sai de boa vontade, que sai espontaneamente, né? Às vezes uma palavra, Sorriso, como você falou, bom né? dia, já. Não, às vezes não, sempre. É a intenção. É a intenção. A intenção de querer o melhor para si, para os outros. O Erlei fez uma interpretação, né, da página inicial ali, muito legal em relação a, né, se temos conhecimento, temos assim, a convicção. Conhecimento tem todos, mas a convicção da vida espiritual, a nossa chegada lá, é um tanto quanto que melhor. Isso é relativo também, muito relativo, né? Porque nós que temos essa consciência e essa convicção, dependemos muito desse sorriso, desse abraço, né? Disso que você falou aí, de dar, né? Para depois então vir naturalmente, pela lei do retorno, né? Para você. Né? E outra coisa, quando chegar lá, quando você tem essa dúvida... Esse lá é onde? Esse lá é aonde? Porque o lá vai ser construído em cima da minha predisposição.
Então eu não tenho que estar preocupado com o lá, tenho que estar preocupado com o aqui e o agora. O que eu penso? O que eu faço? Qual é a minha reação da movimentação externa? Então, quer dizer, o agora é que é o importante, que é o essencial, porque o lá está muito atrelado ao agora. Então, quer dizer, não entrar nesse... E a espiritualidade contradiz o que ele falou ali quando afirma que nós espíritas estamos chegando lá muito mal. Porque está preocupado com o lá. Mas foi válida a colocação dele, a interpretação dele foi muito válida, que a gente tem que pensar mesmo nisso aí, né? Alinhado que o lá depende do agora. Precisamos ainda percorrer um longo trajeto para atingir o desenvolvimento total de nossas aptidões inatas. Isso aí também é importante, né? Essas aptidões inatas, elas estão aqui dentro da gente, né? A gente que não está sabendo usar, né? Esses potenciais todos. Eu acho legal agora o momento que a gente está surfando, né? Que a gente está vivendo. É um momento de verdades que transcende o consciencial, o racional do dia a dia, e a gente está começando, é igual o filme Matrix, né? Que o cara começa a ver as coisas meio diferentes, ele leva até um susto, né? Ele vai se modificando e vem entidades ou pessoas ali explicando essa nova onda que ele está surfando ali. Então é interessante com essas mensagens e dar esse tempo de introspecção, porque não adianta nada a gente ler se a gente não der esse tempo de introspecção. Que isso vai muito rápido. Sabe, se você não pegar, opa, isso aqui eu quero, aquilo vai embora. O racional está cristalizado dentro da nossa consciência por muito tempo. Não é um dia ou outro, e legal, bonito, eu sou isso aqui. Não, mano. Eu sou isso aqui quando eu botar no dia a dia. Então a gente tem que entender a importância de cada situação e apostar. O problema é que a gente vê, mas isso aí vai me dar prejuízo. Isso aí o pessoal não vai gostar. Isso aí eu vou me arrebentar lá na frente. A minha mente começa a criar bloqueios para eu não me libertar da própria mente. E o Júnior e Dona Gisela não estavam aqui, eu estava conversando aqui com eles aqui, o seguinte, cara, o procure e achareis, se a gente procurar com um jeitinho, tem todo um suporte ao nosso lado. Eu tirei aquele limão, rapidamente, claro, eu tirei aquele limão, entendeu? E estava meio, sabe, assim, meio solitário, né? Quando eu tirei o limão, aí olhei a florzinha, olhei outro limão nascendo. É o ciclo, né? Florir, frutificar, né? Crescer. Chegar a hora da colheita. Mas você tem que fazer por onde? Senão Fazer por onde? vai dar. Tem um pensamento filosófico em cima desse caminho aí. A consciência divina apenas opera nosso despertar. Desculpa, a consciência divina espera. A consciência divina apenas espera nosso despertar, ou seja, que saiamos do sono da inconsciência de nós mesmos. Isso É meio confuso, você vai para entender. Repete aí, A Carlos. consciência divina. Precisamos ainda percorrer um longo trajeto para atingir o desenvolvimento total de nossas aptidões inatas. Quer dizer, Ele não entendeu, não. dentro de nós. Não, mas eu vou voltar aqui. Voltar não, continuar aqui. Inatas. A consciência divina apenas espera nosso despertar. O que é esse despertar? O que é esse despertar, Helene? Justamente é o estado de alerta numa situação de desenvolvimento, né? Desenvolver essa parte. Você colocou com a certeza que se despertar, ele é contínuo. Várias vezes você vai aprendendo coisas novas através de experiências, vivências, e você tem que estar sempre com isso. A consciência divina espera, sabe, é um sinal de alerta. É um sinal de alerta. Você está sempre alguma coisa, não, já despertei. Não, você nunca desperta tudo. Sempre a vida é uma evolução para frente. Sempre falta alguma coisa. Sempre falta alguma coisa. Sempre tem alguma coisa faltando. Aqui, ou seja, que saiamos do sono da inconsciência de nós mesmos.
Então, tem um outro filme também, Alice, de novo Alice no País das Maravilhas, assim, que é interessante, que é um filme até com situações atuais, que as pessoas bebiam alucinógenos e eles ficavam no jogo lá, ficavam assim, ó, o tempo todo, hipnotizado pelo jogo que ali ficava. E essa Alice, que não é meio uma misturada do País das Maravilhas, mas que foi lá desesperada acordar um a um daquela coisa. Então o mundo físico nos coloca nesse entorpecer, né, de consciência. A gente fica aqui adorando sexo, dinheiro, alimentação, descanso, esporte, isso tudo cria um rótulo, sabe, que põe a gente num pedestal que a gente gosta, que a gente se coloca ali, e nas nossas dificuldades a gente não está trabalhando o amor, está trabalhando uma posição de destaque, mesmo está lá aleijado, está isso, está aquilo, você está primeiro querendo se reposicionar de novo lá no pedestal do destaque, e não trabalhando uma consciência, que nem o irmão ontem lá, eu estou aleijado, eu estou sem as duas pernas, eu estou sem isso, aquilo. Irmão, tu está do lado, etérico, e não entende que isso aí é você que está construindo, e está querendo uma posição de alguém que está do lado físico. Você está tocando num assunto muito importante para nós, né? Porque ele não precisava mais daquela perna. Mas aí volta lá a questão de como é que a gente vai chegar lá, né? Como ele falou, né? Será que não vamos chegar lá sem necessidade ainda dessas pernas, como a gente está vendo os irmãos chegarem aqui? Para isso, o que é preciso? Olha só, é se despertar. Você vê que tem valores. Cara, quando você vê a mudança, por exemplo, de atitude de Francisco de Assis, vamos colocar aí, que é um caso bem conhecido de todos nós, né? Por que ele fez aquela troca? Entendeu? Por quê? Né? Aí você vai ver, você sempre cita aqui o Saint Germain, né? O tipo de vida que ele levava. O próprio Gandhi, vamos ser assim, um cara mais próximo da Mahatma Gandhi, como é que ele vivia? O cara abdicou de tudo que foi material, né, cara? São pessoas que nos mostram, né? O Carlos falou aqui, né, dos nossos alucinógenos, né? Sexo, isso tudo aí. Provavelmente esses caras praticavam, mas na dosagem certa. Tinha uma medida certa de fazer. Entendeu? O Saint Germain. Buda? Não, o Saint Germain para mim foi diferenciado. Ele abandonou Foi tudo, diferenciado. Sabe por quê? Uma nobre colocou lá no diário dela, e a filósofa lá falando daquele momento lá da queda da Bastilha, ou a precipitação para aquilo acontecer, aí ela vai e entra no Saint Germain, lendo o diário da nobre. Ela encontrou a nobre logo no início da vida dela, como uma jovem, encontrou Saint Germain. E depois, na velhice dela, bem velha, já uns 80 engordoada, eu conheci teu avô. Aí depois do diálogo, ele fala para ela, não era meu avô, era eu. Não pode ser? E aí, no relatar do diário, ela falava, ele estava nos encontros lá na corte, todo mundo bebendo, comendo. Eu nunca vi ele beber, nem comer. Eu nunca vi, e o pessoal oferecendo, não, eu faço uma dieta de aveia, e sempre tinha uma historinha para sair da comida. Eu nunca isso, eu nunca aquilo. E o cara viver mais de 100 anos com a mesma imagem. Carlos, a gente tem uma situação, eu não sei como é que é o ritmo de vida do cara, mas a gente tem uma situação muito presente nos nossos dias agora, o escuro, o fortão. Tony Tornado. Cara, Quase 100 anos. E o pai dele é vivo. Quase 100 anos. O pai dele é vivo. Quase 100 Então anos. é possível. É possível. Não vamos duvidar que é. Não, é aquilo. Eu posso falar uma coisa? Posso falar uma coisa? Eu acho que Tony Tornado, ele é um exemplo por causa de mente. A forma que ele pensa ajuda muito ele. Porque ele está falando do Saint Germain, A mente do cara. Ele foi o pai de Jesus na penúltima encarnação. Quer dizer, não é qualquer um, né? Não, e outra coisa, o Tony Tornado, além de estar com isso, a mente do cara
Está aberta para ir para teatro fazer, está abertinha. Ele não está caducando, a mente do cara está acesa, O que iluminando. me deixou meio pé atrás foi no Livro dos Espíritos. Kardec perguntando sobre Saint Germain e Santo Agostinho, fala que ele era um pré-digitador. Quer dizer, a falácia, um fanfarrão. Aí eu fiquei assim meio... Mas ali não tinha nenhum contexto religioso na palestra da filósofa. O início dali não era o Saint Germain, era o diário da nobre lá. E há muitos relatos no Antigo Testamento de pessoas, né, que botam lá tantos anos, então provavelmente viveram muitos anos mesmo, né? Não, mas Saint Germain fala isso, ele fala isso, que a gente pode não envelhecer. Ele trouxe essa mensagem há pouco tempo, eu lembro, que eu linkei com o que eu tinha visto antes. Ele fala, a doença é vocês que criam. E a cura já está com vocês, mas só que vocês não são capazes de estar nesse estágio de curar a doença de vocês assim de uma forma rápida. Porque se vocês tivessem, vocês nem a doença ia ter. Esse conceito de biologia, te prende a isso. E vamos, né, analisar o seguinte fato, né, cara? A nossa alimentação, a questão da carne, né? Eu como carne e sei que o organismo, o meu, precisa. Porque eu não fui educado. Entendeu? Um outro tipo de alimentação. Mas é possível você viver, e quem vive assim, vive melhor. Porque, cara, quando tu vê um animal apodrecer ali, cara... Pô, eu acho que eu mandei até para você, em cima dele. A coisa O futuro dessas novas gerações... Imagina, a gente vai pensar sobre isso nesse dia. Vamos comer menos carne. Vamos comer menos carne, as gerações futuras. Imagina como é que... Não, eu estou aqui com 67, 68, esse tempo todo me alimentando dessa forma. Eu que criei a doença. E quando ele diz que eu posso mudar, é por quê? A questão do hábito. Não, e ele finaliza, o DNA de vocês estão mudando. Gerações futuras não vão comer mais bicho. E vocês... A gente está conversando sobre isso, tem um negócio no TikTok que fala isso aí. Pessoas que comem bicho, como vocês vêem filme do faroeste. Pessoas andando armadas, atirando todo mundo. Vai ser uma coisa para lembrar. E lá no passado o pessoal fazia isso. Até porque, Carlos, abre aspas, esses bichos vão ser cada vez mais difíceis, com toda a ciência que tem, de você deles fazerem coisa deles. Vai diminuir. Não vai diminuir, mas vai diminuir muito. Isso é um assunto para depois. Eu estou lembrando aqui da questão do mamute que eles estão... É a questão que eles não fazer de novo, eu estou sabendo. O ser consciente é uma criatura renovada pela experiência interior. Vive na iluminação íntima como uma pessoa comum no seio da coletividade. Aí ele coloca aqui uma coisa importante. Seu eixo de sustentação não se encontra fora, mas dentro de si. É o que o Viktor Frankl colocou lá nesse livro, Em Busca de um Sentido. Eu acho que é o nome do livro. E coloca toda essa experiência e esses 4 mecanismos para você ser poderoso, ser você mesmo, não se condicionar ao externo. Dispensou a segurança. Dispensou a segurança das expectativas e das idealizações do eu inferior, porque tem a convicção e a estabilidade sublime do eu superior. Não obstante, a nossa origem sagrada, muitos entraves nos prendem a ideia de separação da unidade cósmica, contrariando o que o Mestre nos ensinou ao afirmar que, nesse dia compreendereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Então, quando a gente tiver esse lado mais consolidado das verdades espirituais, né, a gente vai conseguir visualizar dimensões que a gente não consegue visualizar, né? E finaliza assim: ele se identificou com a paternidade celestial, a imagem e semelhança da divindade que o criou. Aí eu lembrei ontem,
que é essa imagem e semelhança de Deus? Porque, quando eu falei ontem isso, porque o Erlei colocou ali uma visão muito antropomórfica, de eu estrutural, eu carne, eu osso, eu existencial aqui no plano físico, e a gente faz essa ligação com Deus da mesma forma. A gente não entende, não tem, como diz a música, sempre na primeira pessoa, o conhecimento para entender Deus. E aí, qual é essa semelhança? A semelhança é o poder de criação. Então, isso, a gente agora está tateando uma coisa e começando a enxergar, isso é possível, mas a gente ainda não consegue visualizar consolidado, né? Mas vamos chegar lá. Lá. Mas, cara, ontem, quando eu falei sobre o que era do Espírito, é porque o Espírito que vibra em todas as coisas que nós temos que fazer. O que é feito que não parte do Espírito, mesmo na matéria. Então, quer dizer, o dom de nós trabalharmos, de nós até inventarmos as coisas, né, como há séculos passados foi o tempo aí das invenções, aquilo não partiu da carne, aquilo ali partiu da mente espiritual. É isso que eu estava me referindo. Ali você começou colocando que o plano espiritual tem uma outra realização, um outro ambiente. Por isso que eu falei, e o que é espiritual, Henrique? Tudo é espiritual, só que a gente está vivendo na matéria. E quando eu falei de Saint Germain aqui, que Saint Germain para mim é uma realidade na qual é possível. Eu não estou idolatrando ele, não, estou dizendo, lá na frente pode vir alguém assim. Que Jesus veio com uma outra, e na história aí das hierarquias, Jesus está em outro patamar, mas Jesus veio aqui com uma missão de quebrar paradigma. Mas Saint Germain não veio aqui para dar esse choque de cultura, não. Saint Germain veio aqui para interagir e modificar uma coisa que não precisava ser, mas teve que ser por causa das atitudes. Vem Luís XV lá com a tropa toda, com a nobreza. Vem cá, Saint Germain, agora o negócio está bravo, como é que a gente pode mudar isso? Agora já era, meu filho, agora já era. Agora o caldo já tornou, não tem como voltar, não. Vai todo mundo perder a cabeça. Eles costumam falar, né? Não falou isso para ele. Eles costumam falar até filosoficamente que o Cristo já está entrando, não, Cristo. Eu acho que tem uma pessoa com um grau filosófico, um grau de pensamento muito forte, que ele vai causar um choque na humanidade agora. Porque hoje você está com um problema na humanidade muito grande, que nem teve no passado. A humanidade está dividida. Você tem dois polos na humanidade, cada um pensa de uma forma diferente. E isso é uma evolução, tanto os do bem quanto os do mal. Então, vai aparecer um cara, já deve ter entre nós um cara, não vou dizer que esse cara é Cristo, que ele, pelas mensagens filosóficas dele, ele vai começar a causar mudança. Não vai fazer milagre, não vai ser nada disso. Eu acho que é a coletividade, entendeu? Que vai... Eu acho que vai ter um líder. Até porque os espíritos que estão reencarnando estão no outro patamar. Mas eu acho que vai ter um líder. Vai ter um líder que a gente fala aqui, ó. Você é espírita, você é espírita, mas é coisa. Os mestres ascensionados dizem que já nasceu em 82. Está muito claro, está muito claro. Isso aí é o produto daquela semente não do Cristo produtor. produtor. Que veio, é o Cristo cósmico. Porque, na verdade, o corpo da doutrina espírita em si, né, foi essa chegada, esse divisório, entendeu? Que se você segue não o fanatismo, não vamos dizer assim, a hierarquia que criaram aí, né? Não a parte religiosa do espiritismo, a parte filosófica, conhecimento. A visão que você passa a ter, né, desse homem cósmico, né, é muito diferente do que se pensava até então. É verdade. Aí matou esse Deus que foi citado aqui ontem, né? O Deus então, o Júlio acabou de dizer agora, a sequência daquele produto que foi a semente que o Cristo deixou. Agora, isso aí tem que chegar uma hora que vai realmente entrar em realidade. E essa realidade nada mais é do que essa cola que nós temos aqui, né, que já é uma cola, já está passando para nós não somos privilegiados, mas nós procuramos, né, essas verdades das verdades. Então, nós, quando chegar o momento, para nós não vai ser o momento. Mas já chegou o momento.
Nós estamos vivendo, cada um no seu momento. Não tem essa hora, não tem esse ser que vem Salvador, isso não existe. O Salvador, nós acabamos de ler ali, ó, somos nós. A salvação está dentro da gente. São as nossas atitudes, né? Vamos lá. Leitura do Livro dos Espíritos, capítulo 9, da intervenção dos espíritos no mundo corporal. Intervenção. Tópico novo hoje, tá? Influência oculta dos espíritos em nossos pensamentos e atos. Influência oculta dos espíritos em nossos pensamentos e atos. A pergunta é a 459. A pergunta é a seguinte: influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? A resposta: muito mais do que imaginais. Influem ao tal ponto que, de ordinário, são eles que vos divergem. Não, são eles que vos dirigem. Eu vou repetir a resposta. Muito mais do que imaginais. Influi a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Então, por que ele influencia? Porque a gente não é dono de si. Sim, gente não se a gente ainda está muito como marionete. Ou seja, a maior parte dos seus atos... Não é para ninguém, não. Eu sei, nós, entendeu? Nos associamos. Eles simplesmente, opa, estou na turma. Tu é da minha turma. Vamos lá. Mas aí você pode chegar e negar. Miramês, influência oculta, alusiva à questão 459. Os espíritos têm grande influência na vida dos encarnados, bem mais do que se pensa. Estamos constantemente sob a influência dos espíritos desencarnados, e se bem analisarmos, notaremos que estamos também sob grande influência dos nossos companheiros encarnados, em todos os lados em que nos movimentamos. Quando criança, há a influência dos pais, dos parentes; quando crescidos, a dos companheiros e dos mestres; quando trabalhadores, a dos superiores e sobretudo, a influência das leis do país em que vivemos. Vamos dar um pausazinho. Conta novamente a história dos dois irmãos, dos gêmeos aí, para ver como é que essa influência pode ser de um jeito ou de outro. A história que eu também não sei quem contou, se é real, mas era uma família com dois irmãos gêmeos, univitalícios. Univitelinos. Nasceram na mesma placenta. E eles tiveram uma infância muito conturbada. O pai era alcoólatra, violento, a mãe também não era flor que se cheirava. Só que, no decorrer, logo do início da infância, eles foram separados. No início da infância, não, da juventude. Eles foram separados. Um viveu para um lado, outro para o outro. E teve um pesquisador que foi fazer uma entrevista com um dos irmãos. Ele era médico. E na região onde ele vivia, ele era bem conceituado e também era bem financeiramente. E aí o rapaz fazendo a entrevista falou: o que te levou a ter essa atitude, a ter esse comportamento, a ter essa vida que você tem? O exemplo da minha família. O meu pai era alcoólatra, era violento com a gente. Minha mãe era a mesma coisa. Como é que eu ia beber álcool? Como é que eu ia beber uma bebida alcoólica, sabendo qual é o resultado final disso? E aí, o entrevistador depois procurou o outro irmão, e aí era quase um mendigo, era um farrapo humano, alcoólatra, não tinha trabalho, vivia da caridade dos outros, e era grosseiro também. Aí fez a mesma pergunta, e aí ele responde: o que eu recebi, pela vida que eu tive, eu sou o fruto do meio, eu seria como vivendo naquela família? Então, quer dizer, um era condicionado, o outro não deixou se condicionar, teve a posição dele de forma imparcial,
Não, isso aqui, não quero esse caminho para mim. Então, quer dizer, isso aí não é... a gente não está jogado no covil de lobo, né? A gente só está ali porque quer. Escolha tua, né? Isso aí você vê muito na favela também, não precisa usar os gêmeos. Um cara que segue o caminho do bem, pô. E uma porção de gente lá na... Rafael é uma prova disso, né? Pô, logo que eu pensei, quando tu falou com a tua história. Nunca poderemos nos desligar. Não foi aqui que eu falei. Se não foi, vai ser. Nunca poderemos nos desligar totalmente delas, pois que nos ajudam a caminhar. Vamos mais em cima, que eu já não lembro nem o que é o delas aqui. As pessoas que convivem conosco, né? Ele falou desencarnados, né? Mas vai lá, é bom começar vendo. Há a influência dos pais, dos parentes, quando crescidos. A dos companheiros, a dos mestres, quando trabalhadores, e dos superiores. E, sobretudo, a influência das leis do país em que vivemos. Nunca poderemos nos desligar totalmente delas, pois que nos ajudam a caminhar. Estamos sempre sob a influência, principalmente do Cristo, e nisto devemos ter grande honra. O médium espírita, consciente dessas influências, passa a perceber com mais intensidade, pelas suas sensibilidades, a presença do mundo espiritual a guiá-lo. Entre ele e os seus guias espirituais estabelece-se uma corrente permanente de comunicações, de maneira que as ideias se fundem, prevalecendo as do ser superior. É bom que o instrumento terreno se prepare por todos os meios, a fim de ajudar o mundo espiritual a difundir as verdades eternas. O Evangelho haverá de ser conhecido em espírito e verdade por todas as criaturas. É o Cristo voltando para a humanidade em outros moldes, na feição divinamente solar. Foi a palavra que faltou, né? O molde, né? Não é uma pessoa, né? É o molde. Na feição divinamente solar. E nessa situação dos mestres ascensionados, eles deixam ali a dúvida, porque perguntam, é um livro de perguntas e respostas, eles perguntam, ele vai vir encarnado e tal? Aí eles não respondem de uma forma concisa ali. Objetiva. Objetiva. Eles deixam ali você entender... Sempre deixam nas entrelinhas. Porque eles não querem definir nada, né? Mas coloca que é o Cristo cósmico, mas não é o Jesus. Mas você sabe que eles fazem isso que é para poder aguçar a nossa mente a buscar isso aí. Eles já fazem, eles já sabem o que é, mas eles fazem para... O Cristo cósmico de maestria, é um nome meio parecido com maestria, maestreia, alguma coisa assim. Os seres humanos ainda são ignorantes no que tange ao espírito. Pode-se dizer que nada sabem, pois ignoram até o próprio corpo que usam como instrumento de evolução. A doutrina espírita é uma força da luz, que tem a missão de influenciar a humanidade em um grande empenho para que os povos possam modificar suas estruturas íntimas, desde o gesto mecânico até as batidas rítmicas do coração, desde a vida celular ao conjunto orgânico, mudando-se o modo de viver e a posição mental. Tudo em torno começará a mudar. Vou repetir aqui, mudando-se o modo de viver e a posição mental, tudo em torno começará a mudar. E se o modo de viver, né, o que você faz no dia a dia e como você pensa, como você planeja, entendeu? Como você encara a realidade de cada dia, né? O poder mental. Tudo em torno começará a mudar. E se o universo é a harmonia, somente vivemos bem sintonizados com ele, porque Deus é a harmonia. Em cada passo que damos, estamos acompanhados por numerosos espíritos que nos ajudam, observando o que fazemos ou atrapalhando nossas ideias.
a escola é completa, não falta o de que precisamos. Se trabalharmos no campo interno, semeando o bem, o amor e a fraternidade, o mal em torno de nós desaparecerá, por não ser atraído pelos nossos pensamentos. Assim morrerão as paixões inferiores e com elas o orgulho e o egoísmo. Convém anotar que nós vivemos sob a influência que pedimos pela oração dos sentimentos. Deus, sendo todo bondade e amor, nos concede o que buscamos, pois somente desta maneira nos educamos. As influências ocultas são mais intensas do que imaginamos. Repetimos, e é sob essa influência que iluminamos nossos corações para sempre. Isto é o amor do Criador para toda a criação. Não estamos separados de nada no mundo. Tudo se encontra interligado, desde o átomo até os mundos que circulam no infinito. E a regra é a mesma, né? A regra é a mesma. Para você reunir os átomos, para você reunir os planetas, para você reunir tudo. Caramba, rapaz, é uma coisa... Eu estou pensando aqui, rapaz, a coisa mais simples que existe é uma molécula de água, assim, né? Na forma de... Como ela se forma, né? Mas, cara, a força que está ali, entendeu? Você não vê uma mão criando aquilo ali, fazendo, né? Está aí presente. Você tem lá um átomo de hidrogênio, não é isso? 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. Está ali o oxigênio, está aqui o hidrogênio, está ali. Eles vão se aproximando, entendeu? É por uma força de interação. É a força do hidrogênio com o oxigênio, e tem que ser 2 hidrogênios com oxigênio. Cara, é uma coisa fantástica, fantástica. De onde vem aquela energia? De onde vem aquela força que junta aquilo ali? E sem aquilo ali, nós não existiríamos. Não existiria. A Terra é 2 terços daquilo. E a coisa está solta no espaço, como é que não escorrega, como é que não esparrama? Entendeu? Porque também entre nós e o Sol, entre a Terra e o Sol, tem a mesma força que está ali, juntando os 2 hidrogênios com o oxigênio, é a mesma que está mantendo ali os planetas no redor do Sol, que está mantendo o Sol no meio de toda a galáxia. Cara, E a gente, às vezes, por uma pequena coisa, estou eu dando curdoada na dona Gisela, estou respondendo mal o Erlei, estou odiando o Júnior, né? Estou fazendo malcriação ao seu Fernando. A gente não para refletir nisso, cara. Não. Pô, pessoal da doutrina espírita. É porque a gente surfa ainda nesse condicionamento. E ainda mais, temos Deus palpitando dentro de tudo. Foi explicado agora, com a sua mensagem viva de amor. Se queremos sentir essa presença espiritual dentro do coração, passemos a amar também, como Jesus nos ensinou. Veremos raiar no mundo interno a alegria pura, provinda da fraternidade que nos atinge através dos raios de luz do coração de Deus. Eu vou acrescentar aqui que não é querer fazer publicidade, mas o que fez essa lição aqui ser bonita foi o estudo de hoje e de ontem, o que foi se falado, discutido, porque senão ia sair balela, pérola aos porcos. Você não botou no perfil mais, né? Uma pena. Não, tá aí. Não, ontem. Mas é mais ou menos o que foi dito aqui. O legal de ontem foi os irmãos desencarnados chegando, né, mano? E a abordagem em cima dele foi mais ou menos essa consciência de autolibertação, né? Por isso que ontem, quando ele filmou, eu fiquei preocupado. Obrigado. Esse estudo... O senhor sempre está presente. Esse estudo de ontem, como o de hoje, ele não é, vamos dizer assim, diferente dos que nós temos estudado, mas ele vem nos mostrar que a nossa rotina e a nossa conduta do dia a dia tem uma interferência muito grande no plano, na condição espiritual. Então vem nos fazer mostrar como nós temos que fazer para poder nos conduzir
de acordo com o progresso que nós queremos, né? E que muitas coisas, às vezes, é obrigatório. O indivíduo tem que fazer aquilo, com medo disso, com medo daquilo. Aí não, ele nos liberta, nos deixa, nós, nesse estudo, numa situação de livre-arbítrio, mas um livre-arbítrio que não é assim da boca para fora, mas é uma coisa que nós temos que saber como usar para poder sentir o efeito nos fluxos, né, da força exterior, cósmica. Eu tinha achado aqui, eu falou, eu perdi aqui. Eu não queria fazer uma prece falada. Vamos fazer uma prece silenciosa a Deus, né, agradecendo o momento da manhã de hoje, que vou te contar, essa reunião de hoje foi fantástica. Que seja registrada lá em cima no livro de Arminio do nosso Pai Celestial, né? Os momentos que estamos passando, nessa alegria, essa felicidade. Agradecer a presença do irmão, da irmã, não sei quem foi que chegou aqui antes do início da reunião também. Pensamos aí o alto passe, né? Então, assim, com essa Ave Maria de União, nós estamos encerrando esse momento de reunião, né, a parte material, vamos partir do nosso café. Eu acredito que a gente está saindo daqui com as nossas mãos, com o nosso coração cheio de energias boas e positivas, né?